Uma boa noite a todos. Na verdade, a gente costumeiramente usa, a palavra palestra, palestrante, Mas eu costumo dizer que eu gosto de, quando sou convidado, fazer um bate-papo com todos nós, Porque eu tenho me dedicado nos últimos 17 anos à doutrina espírita, mas principalmente a estudar a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita ela só vai ter realmente valor nas nossas vidas se nós tivermos conhecimento e aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia. Não adianta eu saber o Evangelho de cor ou o Livro dos Espíritos de cor. Confesso para vocês que nesses anos todos, muitas vezes eu tinha que ir lá pesquisar de novo porque eu não lembrava mais o número da pergunta do Livro dos Espíritos. E hoje alguns eu já sei de cor, mas a maioria não sei, e não tem problema nenhum. Porque a gente tem o livro para voltar lá pesquisar. Esse tema é desafiador, como a Cristina até colocou muito bem, porque nós vivemos um momento de dificuldade no planeta. Através da doutrina espírita a gente sabe que a transição planetária é isso aí mesmo. Que nós viveríamos momentos difíceis. E os espíritos vêm nos alertando através das obras, na nossa casa através dos trabalhos mediúnicos, que os momentos são difíceis mesmo. A gente recebeu agora do mentor da casa, e de vários outros espíritos também, psicografias, e que falam de uma pandemia, uma nova pandemia. Mas essa pandemia não é de vírus, de gripe, de vírus respiratório como foi a Covid, mas uma pandemia moral e principalmente uma pandemia psicológica. E a gente tem visto isso na nossa sociedade. Na revista Espírita, Kardec comentou sobre isso, que nós reconheceríamos o momento da transição planetária, o auge, e a gente até pode trocar essa palavra por Apocalipse, porque a maioria das pessoas conhece o livro da Bíblia Apocalipse como o fim dos tempos, e Apocalipse, a palavra nada mais quer dizer que revelação, não tem nada a ver com o fim dos tempos, mas eu uso às vezes para que a gente possa fazer uma comparação e as pessoas compreendam que são momentos decisivos sim. E Kardec dizia, na revista Espírita, que a gente reconheceria esses momentos pela loucura que a sociedade estaria vivendo. E a gente está. Eu até brinquei na sexta-feira passada que eu não acho que vai chegar uma nova pandemia, sendo ela da parte psicológica. Acho que ela já chegou. Nós estamos dentro dela. Eu começo lendo a pergunta 909 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, Kardec perguntou aos espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos responderam simples, curto, só que grosso. E eles responderam o quê? Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, meus amigos, meus irmãos, os espíritos nos chamaram de preguiçosos. Com palavras mais bonitas, mas foi isso. Então hoje a gente vive uma sociedade com grandes dificuldades porque a maioria de nós vive preguiçosamente. E não estou falando de levantar de manhã cedo, trabalhar, se esforçar, não é sobre isso. Mas preguiçosamente falando da parte espiritual. A maioria da sociedade hoje não tem cuidado da parte espiritual. Será que nós temos refletido sobre as nossas atitudes, sobre as nossas vivências, sobre as dificuldades que todos nós enfrentamos na vida? Da onde essas dificuldades surgem?
o porquê, né, muitas vezes, o para que muitas vezes a gente tem passado por isso tudo. Se a gente olhar o YouTube, né, que hoje é uma ferramenta importante para muitas coisas boas, né, eu faço hoje grande parte dos meus estudos através do YouTube. Até uma grande dica para quem não gosta muito de ler, tem tantas obras hoje em radionovela, né, em audiobook, né, para que a gente possa estudar. Mas se a gente olhar o YouTube lá, Music, que tem hoje, que é mais ou menos que no Spotify, e a gente pegar as 100 músicas mais tocadas no Brasil, é um desastre. Ah, Juliano, mas eu gosto de funk, eu gosto de rock, eu gosto de samba. Não tem problema o ritmo. Mas se a gente prestar atenção nas letras, na mensagem que essas músicas estão trazendo. As músicas são tão ruins que elas duram 2 meses, 3 meses, e daí já entra uma música nova. E mais uma música nova. Porque a música é tão ruim que ninguém aguenta ouvir mais tempo dela. Final de ano agora era o DC para BC. Né? E o DC para BC eu ainda acho boazinha. Porque pelo menos ela é divertida. E não tem palavrão. Mas eu convido vocês a fazer um teste, né? Quem tem aí no celular ou mesmo no computador, vai lá e pega as 100 músicas mais tocadas do Brasil no YouTube. E façam um teste para ver, escutem as letras dessas músicas. Então, meus irmãos, isso quer dizer que alguma coisa está errada. Nós não podemos achar que está tudo normal, que isso é normal, que está tudo certo, que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Se grande parte da nossa juventude, que vai ser o futuro do Brasil, do mundo, né, está achando que essas músicas são boas e que essa letra é boa, né, alguma coisa está errada. Nós estamos em Rio do Sul, né, tem uma rádio muito antiga lá em Rio do Sul, e eles criaram um canal no WhatsApp de notícias. Né? Então, todos os dias eles postam, né, ali notícias da região e até do Brasil, do mundo, né, coisas que foram destaques. Eles postam entre 10, 15, às vezes menos, mas normalmente 10 notícias por dia. Eu fiz uma pesquisa esses dias para fazer uma outra exposição doutrinária e dessas 10 notícias, 9 eram ruins. O fulano matou ciclano, o fulano roubou não sei o que, o fulano foi preso por roubo, o fulano foi preso por tentativa de estupro, o fulano foi preso por estupro, e assim por diante. Então, será que está tudo normal? Será que a gente pode continuar nas nossas casas, nos nossos trabalhos, fazendo de conta que está tudo bem? E a hora que esses problemas baterem na porta das nossas casas? Será que nós vamos ter estrutura daí para suportar as tragédias que têm acontecido? Se a gente olhar na nossa sociedade, a resposta é simples, é não. Por quê? Porque as pessoas não estão cuidando da parte espiritual. A gente facilmente vai fazer uma lista nas nossas vidas do que a gente não deve fazer. Se eu perguntar aqui para todos vocês, façam uma lista com 10 coisas que nós não devemos fazer. Fácil. Né? Nós pegamos lá, não roubar, não matar, né? Não prejudicar as outras pessoas. Eu li um livro esses dias atrás que era um livro só de passagens de espíritas no umbral. Só espíritas. Né? O Vale dos Apaixonados, se eu não estou me enganado. Mas era o Vale dos Espíritos, porque só tinha espírita lá. E todos eles facilmente fariam uma lista dessa, 10 coisas que a gente não deve fazer. E a maioria deles não fez. E por que eles estavam no vale em sofrimento? Porque eles nunca pararam para pensar numa lista com 10 coisas que devemos fazer. Que precisamos fazer. 10 coisas que vão transformar a nossa vida. Ou 5, ou 3, ou pelo menos uma.
Nós hoje estamos rotulando as pessoas como homens de bem, esses homens, mulheres, né? Pessoas de bem, por pessoas que não fazem o mal, não roubam, não matam. Mas esses são os que estão indo para o umbral, para a dificuldade após a morte. Porque não produzem nada nas suas vidas além da questão material. E isso que está levando a nossa sociedade a ser o que ela é hoje. Como nós vamos construir, né, uma sociedade melhor, né, uma vizinhança melhor, se eu cuido da minha casa? Lá dentro está bem. Mas e o vizinho do lado? E o vizinho do outro lado da rua? Se eu não quero falar dos meus vizinhos, os meus familiares, os meus amigos? Ou nós vamos começar, né, a nos preocupar e a dividir aquilo que a gente possa dividir, e não estou falando de material. Material também é importante, mas nós estamos falando de coisas espirituais. Então adianta eu, 17 anos, 20, 30 anos, estudar a doutrina espírita e guardar tudo para mim? Não conversar nem com aqueles que me cercam. Adianta eu estudar a doutrina espírita 15, 20 anos e não conversar com a minha esposa, com o meu filho, com meus colegas de trabalho? E, gente, eu não estou falando de doutrinação. Conversar com as pessoas sobre o conhecimento espírita não é doutrinar ninguém. A doutrina espírita não quer convencer ninguém a nada. Mas nós precisamos falar sobre as informações que ela traz. Nós sabemos que dentro da doutrina espírita existe a lei de causa e efeito, que todas as religiões falam dela, de uma maneira ou de outra. Ação e reação. Eu sempre brinco que a minha mãe, quando eu era criança, ela dizia: o fulano de tal fez tal coisa, o castigo vem a cavalo. Não é? Depois ela trocou um pouco e dizia que o castigo vinha a jato. Isso é lei de causa e efeito. Na inocência dela, no conhecimento dela, mas é lei de causa e efeito. Então todos nós temos esse conhecimento dentro da gente, que aquilo que a gente fizer de bom nos retornará. Aquilo que a gente fizer de ruim também vai retornar para a gente. Quando a gente às vezes tem uma pessoa que nos traz dificuldades, seja no nosso trabalho, né, seja na nossa família, nós precisamos parar também às vezes para refletir que as pessoas que mais nos trazem dificuldades são as que nos mais ensinam. Se nós vivermos, né, eu sempre brinco, se eu conviver só com um espírita, vai ser muito mais fácil, porque as pessoas normalmente vão pensar parecidas comigo. Nós vamos sentar para conversar sobre qualquer coisa, a doutrina espírita vai entrar no meio, porque todo mundo é espírita. Mas que tipo de evolução que a gente vai ter se a gente não tiver o contraponto? Eu sei que eu não preciso gritar para expor as minhas ideias, mesmo que sejam contrárias, porque eu aprendi isso com a doutrina espírita. Mas às vezes o meu colega ainda não está para isso, ele precisa gritar para expor as ideias dele. Então nós precisamos desse contraponto, porque se eu aprendi que eu posso falar baixinho e passar as minhas ideias, eu também consigo talvez ensinar ele a falar mais baixo. E eu vou dizer o que para ele? Não, fulano, não grita. Não, quando alguém gritar com você, responda mansamente. Automaticamente a pessoa vai ter que se desarmar. Agora, se você gritar de novo, ela vai gritar mais. E isso parece uma coisa tão simples, meus irmãos, mas as pessoas estão se matando por isso. Eu vi essa semana ainda um cara que tomou uma fechada do motoqueiro, parou o carro, desceu do carro e deu 4 tiros no cara da moto. Então esse é o cara que ele ainda precisa gritar para expor a ideia dele. E não adianta a gente pensar que nós vamos eliminar esse cidadão da sociedade, porque não vamos. Primeiro que ninguém morre, mesmo que ele morrer, ele vai continuar vivo. O máximo que vai acontecer é ele se tornar um obsessor, se tornar um trabalhador ainda voltado ao mal, mesmo no mundo espiritual. Então nós precisamos compreender que a sociedade precisa de mudança, sim.
Não é normal o que está acontecendo. Não vai continuar desta maneira. Se nós que estamos fazendo parte da sociedade agora não tomarmos mudanças diferentes, a espiritualidade maior vai fazer. Se precisar trocar todo mundo que está encarnado hoje para o planeta se tornar melhor, eles vão trocar. Porque a Terra vai evoluir de qualquer jeito para um planeta melhor. Aí vai da gente querer participar dessa evolução ou não. Mas isso é uma coisa ainda muito grande, nós somos muito pequenos, nós não temos a percepção sobre o tamanho, né, da transformação que o planeta vive. E nós realmente somos pequenos, então não adianta eu me preocupar quem é o presidente dos Estados Unidos, quem é o presidente da Rússia, quem é o presidente não sei o quê, porque eu sou muito pequeno. Eu não vou conseguir modificar nada nisso. Eu não vou conseguir parar a guerra da Rússia e da Ucrânia. Eu posso orar, posso pedir para os mentores auxiliar, mas eu mesmo, Juliano, não vou poder fazer nada além de orar. Mas eu posso fazer dentro da minha casa. Nós sabemos que dentro da doutrina espírita, além de causa e efeito, nós, como o Chico dizia, nascemos na família que precisamos. Bom, se eu nasci na família que precisei e eu não gosto dessa família, eu tenho dificuldades com a minha mãe, com os meus irmãos, ou com o meu pai, ou com todos. Bom, aí vai o título, né? Como fazer para seguir no melhor caminho num momento de tantos desafios? Nós precisamos aprender a ter paciência, tolerância, amor. Uma vez uma menina perguntou no ESE para mim, alguns anos atrás, se ela deveria se separar do marido ou não. Parece uma brincadeira, mas é verdade. Ela não perguntou na maldade, ela perguntou porque ela está precisando de ajuda. Né? Eu disse para ela, olha, se eu tivesse essa resposta, eu abriria uma barraquinha, né, e ia ficar milionário. Porque se eu sei, né, se ela deve se separar ou não, quem sou eu para saber isso? E eu disse para ela uma coisa que eu nunca vou me esquecer, talvez não, com certeza inspirado, estava lá na casa espírita, eu disse para ela que ela deveria procurar entender qual é o sentimento que ela tinha quando ela pensava em separar do marido. Era bom ou ruim? O sentimento dela era melhor quando ela pensava, mesmo com as dificuldades, continuar casada com ele? Ou o sentimento era melhor quando ela se via longe dele? Nós não temos, né, meus irmãos, obrigação de manter uma relação, seja ela de amizade, de casamento, de trabalho, né, se a gente é infeliz o tempo todo. Mas também hoje as relações se desfazem como farinha jogada para cima. Então tem que haver um equilíbrio. Hoje a gente vê os consultórios, né, de psicologia abarrotados de pessoas. Né? Hoje há uma fiscalização, entre aspas, há um cuidado nas escolas com as crianças, às vezes, que estão enfrentando problemas psicológicos. E os pais, às vezes, são obrigados até a participar dessas questões. Né? E a gente vê que a maioria das dificuldades não está na criança, está nos pais. Eu admiro muito quem é professor, professora hoje, né? Porque é uma profissão perigo. Porque tem uma responsabilidade enorme de auxiliar na educação de um ser para se desenvolver, mas é uma profissão perigo. Porque há professores que são até agredidos dentro da sala de aula, e não por adultos, por crianças de 5, 10, 15 anos, 12, 9. Então, a gente vê que a base já não está legal. E por que não está legal? Porque, mais uma vez, nós não estamos cuidando da parte espiritual. Eu não cuido nem da minha. Como é que eu vou cuidar da do meu filho? Eu não quero saber nada disso, a minha vida é boa, está tudo bem, eu não acredito em nada disso. Eu escuto isso muitas vezes. Confesso para vocês que muitas vezes. Porque eu acho até, às vezes, eu sou obrigado a rir sozinho, às vezes. Porque eu tenho alguns amigos conhecidos
que eles dizem, não acredito nada disso, tá bom. Mas daí de vez em quando eles vêm fazer uma perguntinha. Mas o que tu podia me dizer sobre isso aqui? Não posso dizer tal coisa, a doutrina espírita fala tal. Às vezes eu digo, olha, tem tal livro, escuta tal palestra, tal pessoa. Então, essas questões de não acreditar em nada, meus irmãos, a vida vai nos trazer e vai nos mostrar que não dá para não fazer de conta que está tudo bem mais, como eu falei. Hoje, quando eu entrei no doutrina espírita, eu acreditava que metade das pessoas que desencarnavam mal. Mas não porque eram bandidos, né? Como eu falei antes, do homem de bem. Né? E hoje eu tenho a certeza que de cada 10, 9 estão desencarnando mal. E isso não é uma coisa que a gente imagina, né? A gente vê nos trabalhos mediúnicos. A gente vê nas obras espíritas mais recentes, a gente vê nos médiuns, né, nas sessões de psicografias abertas, que as pessoas estão chegando com grandes dificuldades porque não cuidaram da sua parte espiritual, não cuidaram do caminho. Então esse é o grande desafio. Nós precisamos cuidar do nosso caminho. Nós precisamos nos manter no caminho do bem. E o caminho do bem não é fazer conta que está tudo legal, e trabalhar todo dia, voltar para casa almoçar, e trabalhar, voltar para jantar, dormir. Não é isso. Precisa mais. Preciso cuidar de mim, da minha parte espiritual, para que eu esteja bem, para que eu possa auxiliar o meu próximo. Nós precisamos colocar isso dentro das nossas mentes e dos nossos corações. Nós precisamos auxiliar aqueles que nos cercam. Se nós não queremos auxiliar os estranhos, né, famílias diferentes que nós não conhecemos, não tem problema. Mas aqueles que nos cercam, nós precisamos começar a auxiliar. Jane, como é que eu auxilio alguém? Eu, em 2010, comecei uma experiência no asilo de idosos, nos lares, né, que hoje eles não gostam mais que chamem de asilo, tá? Tem que chamar de lar. E acho que eles estão certos. Por parentes que estavam, na época, meu avô, e depois tias, e até a minha mãe, enfim. E eu vejo assim que as pessoas não compreendem que não tem problema se a pessoa não tem mais condição de morar sozinha. O nosso futuro, o futuro de todos nós, se a gente viver muito, vai ser um lar de idoso. Antigamente um casal tinha 10 filhos, hoje tem um, e às vezes não tem nenhum. As pessoas acham que lá no lar de idosos, os internos são todos abandonados pelas famílias. Não, a maioria não tem família, não tiveram filho. Então por que não começar um propósito de uma vida melhor que vai me trazer resultado para a minha paz, para a minha consciência, né, através da lei de causa e efeito, que a gente sabe que existe. Eu vou lá num lar de idosos conversar com um idoso. Tirar um pouquinho do meu tempo durante a semana para ouvir. Essas pessoas, elas não querem nada mais do que atenção. Todos nós aqui guardamos um dinheirinho por mês para fazer alguma coisa, para comer uma pizza, para tomar uma cervejinha, quem gosta, para fazer um churrasquinho. E que tal se a gente tirasse 10% desse dinheirinho que a gente guarda para comprar 1 quilo de alimento ou uma caixa de leite para doar para uma família que precisa? Parece tão difícil às vezes a gente começar essa mudança, mas ela é fácil. Porque nós não precisamos de grandes coisas para transformar a sociedade. Se cada um de nós fazer pequenas coisas, nós vamos estar num bom caminho, a sociedade vai estar num bom caminho. Nós, dentro da doutrina espírita, nós sabemos que há hoje uma grande influência também do mundo espiritual negativo nas nossas vidas. Né, que a gente chama costumeiramente de obsessão, de obsessores, que nada mais são os espíritos ainda voltados ao erro, como aqui existe tantas pessoas encarnadas voltadas ao erro, e que ficam ali nos acompanhando, né, nos intuindo
Qual é o erro? Então, às vezes, a gente está na nossa casa e a gente está ranzinza. Eu sou ranzinza por natureza, né? Já nasci assim. Quando eu tinha 18 anos, as pessoas já diziam que eu tinha 60. Pobre da minha mulher, que me atura há 25 anos. Mas a gente está meio chateado, aquele dia ranzinza, a gente nem sabe por quê. A gente não sabe por que às vezes está. Então, quando a gente busca o conhecimento, o estudo da doutrina espírita, né? E Kardec foi claro contra isso, Cristo também falou isso, né? Busca a verdade vos libertará. Né? Kardec falou, estudai-vos, amai-vos e instruí-vos. Então, quando a gente busca esse conhecimento, a gente vai tornando a nossa vida mais fácil, porque a gente vai perceber que isso não é meu. Esse sentimento não pode ser meu. Eu não estou todo dia ranzinza assim, alguma coisa está acontecendo. Né? Mas que tipo de sintonia que nós estamos vibrando durante aquela semana, às vezes no dia anterior? Eu estou lá no meu trabalho, às vezes as pessoas estão conversando sobre um assunto, eu digo, não, esse aí tem que matar mesmo. Parece uma coisa tão comum que a gente escuta isso, né, gente? Isso aí não vale nada. A gente escuta isso. Eu tenho certeza que todos nós, em algum momento da vida, escuta isso. Ou no nosso trabalho, nas nossas casas, ou no futebol. Gente, isso não está certo. Nós não podemos continuar achando que isso é bom, que isso é normal, isso é comum. Mas normal não é, bom não é. Aí no outro dia eu estou ranzinho, chateado, com dor de cabeça. Por quê? Porque eu me sintonizei com energias muito ruins. As pessoas param para filmar acidentes e distribuir no WhatsApp as imagens do acidente. Que tipo de energia? Não podemos esquecer que as pessoas envolvidas no acidente e que muitas vezes desencarnam, elas estão vivas. Elas continuam vivas, precisando de auxílio. E não de pessoas divulgando a foto do corpo delas. E o que a gente faz? Replica, manda nos grupos, e acha que tudo isso é bom. Isso é normal. Então, como é que a gente quer ter uma sociedade saudável, né? Uma sociedade boa, do bem, né? Que as pessoas não precisem se entupir de remédio para dormir, para ansiedade, que as pessoas não busquem fuga no álcool para poder sobreviver, porque às vezes não aguentam a pressão que estão vivendo, se a gente não faz o básico. Se a gente se envolve em tudo isso e acha que está legal, faz parte da vida. Não faz parte da vida. Eu sou chato, como disse ranzinza, e eu digo que não tenho redes sociais. E não as tenho. E não vou ter, por uma escolha minha. A única coisa que eu tenho é o YouTube. O resto eu não tenho. Não tenho Facebook, não tenho Instagram. O Instagram até tem uma conta aí, se procurar o meu nome, vão achar. Mas está lá parada, porque eu não posto, não olho, não vejo. E eu vivo tão bem, gente, sem rede social. Quando as pessoas se brigam na rede social por causa da política, por causa da religião, por causa do futebol, eu nem fico sabendo que eles brigaram. Lá no Centro Espírita, na última eleição, os caras se brigaram lá dentro da casa. Eu nem fiquei sabendo. Alguém veio me contar que fulano tinha brigado com ciclano. Eu não sabia. E nós perdemos mais de 1 hora por dia, muitas vezes, no Instagram, com o dedinho lá. Quando eu era adolescente, tinha meus 14, 15 anos, eu tinha um professor de história que ele contava uma história que chamava A Nova Era. Né? E essa história contava que em algum momento nós receberíamos um chip debaixo da pele, em cima da mão. Né? Isso não fazia parte do currículo escolar, mas ele contava. Ele me deu aula há uns 4 anos e todo ano, uma vez no ano, ele contava essa história. E eu nunca mais esqueci, porque ele contou isso pelo menos 4 anos para mim. E hoje nós temos um chip, mas não é na palma da mão, nem debaixo da pele, é o celular. O celular, gente, vocês não fazem ideia. Bota o celular aqui em cima da mesa, começa a falar, né?
Você não precisa mais nem fazer uma pesquisa no Google. Você começa a falar de geladeira para ver o que daqui a pouco vai vir na propaganda lá do Instagram. Vai vir geladeira. E nós achamos, mais uma vez, tudo isso normal. As pessoas estão controlando as nossas vidas e nós não estamos percebendo. Tudo normal. Não é normal. Não é normal. Só que nós estamos nos colocando nessa situação. Eu fiz uma pequena lista de coisas para que nós possamos tentar nos manter no caminho do bem, que é o que a gente falou até agora. E a primeira delas é nos preparar para a vida, estudar. Eu brinco, eu tenho uma amiga de trabalho que ela é espírita também, até foi minha aluna do ESE, é minha aluna do ESE, então a gente conversa muito. E eu brinco com ela que, eu digo assim, hoje eu tenho palestra para ir fazer lá em determinado lugar. Eu digo para ela, não vou, estou com a vontade para casa se deitar. Melhor coisa que tem num dia quente, que nem hoje, nesse calor, chega em casa, deitar no ar-condicionado. Nós não viemos aqui para isso. Nós não encarnamos para nos deitar no ar-condicionado. Infelizmente, eu preciso dizer isso para todos nós. Nós viemos aqui para evoluir, para produzir, para nos melhorar. E a gente só vai conseguir fazer isso estudando, nos preparando para a vida. Eu tive uma infância complicada, por uma série de problemas. Meu pai desencarnou muito cedo, enfim e tal. E as pessoas, eu brinco, né, que lá na casa espírita eu sou o resolvedor de problemas. Quando tem um problema maior, que às vezes, né, uma dúvida não é, às vezes aquelas perguntas mais difíceis, né, de responder, pode causar algum tipo de polêmica, os outros grupos do ESE chamam o Juliano para ir lá naquele dia responder. Não tem problema, eu vou. No meu trabalho, a minha mesa é o resolvedor de problemas. Na minha casa, na minha família, quando tem algum problema mais grave, desligo para o Juliano, que é o resolvedor de problemas. Eu não sou um ser especial, ao contrário, se eu contar para vocês o meu passado espiritual, vocês vão ficar assustados. Eu fui desde soldado romano até soldado nazista. Tá? Recentemente. Porque o nazismo não faz tanto tempo assim. E fora as outras peripécias todas que fiz. Um dia, se eu quiser escrever um livro, dá um livro. Todos nós dá, né? Mas eu tive o privilégio de conhecer muitas coisas do meu passado. Mas não sou uma pessoa especial. Mas as pessoas sabem que eu procuro estudar, eu procuro me preparar para aquele desafio que eu tenho para enfrentar. Seja no trabalho, seja na minha casa, seja na doutrina espírita. Então nós precisamos nos preparar para que possamos trilhar um caminho bom. Nós precisamos nos colocar no lugar dos outros. Isso é urgente, urgente, meus irmãos, nós precisamos começar a fazer. Quando a gente não se coloca no lugar do outro, nós não paramos para pensar em nenhum momento aquilo que aquela pessoa fez, o porquê fez, o que passou, o que está passando. Eu, às vezes, tenho uma capacidade para determinado assunto que o meu irmão do lado não tem. Assim como ele tem uma capacidade que eu não tenho. Daí, quando eu sou capaz de fazer, eu pego um garfo e fico espetando ele. Mas tu é burro. Parece brincadeira, gente, mas a gente escuta todos os dias isso. Mas tu é atrapalhado. E muitas vezes é os pais dizendo para os filhos: tu é lerdo, tu é devagar, tu é burro, tu é atrapalhado. Então, nós nem nos colocamos no lugar das outras pessoas, em momento algum. Como é que a gente vai ter uma sociedade melhor? Como é que nós vamos trilhar um bom caminho se nós não nos colocarmos no lugar dos outros? Se a gente não procurar ver a experiência que aquela pessoa está passando, por que motivo? E, meus irmãos, nos colocar no lugar dos outros não é assinar embaixo a atitude que aquela pessoa tomou, não é isso.
Eu costumo brincar que às vezes eu escuto que bandido bom é bandido morto. Pensa eu que já fui tudo que fui. Eu tive oportunidade nessa vida e agradeço imensamente porque eu saqueei e destruí famílias em vidas passadas. E desde 2017 a gente tem um projeto que distribui alimento na casa das famílias. Não sou só eu, mas eu também participo, né? Então olha que bênção a vida da gente quando a gente procura buscar o caminho do bem. Eu tive uma experiência fantástica algum tempo atrás, porque uma pessoa se aproximou da minha vida, uma pessoa com dificuldades. Todos nós temos, mas dificuldades psicológicas, né? E depois que a gente começou a conviver, a gente descobriu que ela tinha uma mediunidade aflorada. Então, grande parte daquilo tudo era obsessão, né? Porque os espíritos estavam praticamente incorporando nela no meio da rua, né? E a gente foi para a casa espírita e trabalhou aquilo tudo, mas eu fui descobrir que em outras vidas eu não empurrei, mas eu incentivei que ela pulasse de um penhasco. Então olha como Deus é generoso, né? Olha como a gente pode andar no caminho do bem, que quando a gente se prepara, quando a gente se coloca no lugar dos outros, a vida nos traz desafios para que a gente possa auxiliar as outras pessoas e corrigir coisas das nossas vidas passadas. Nós precisamos ter urgentemente, como eu até já falei antes, paciência, tolerância e aceitação. Eu vivi uma situação semana passada tão esdrúxula que eu preciso dividir com vocês. Eu caminhava na rua com algumas pessoas, passou um casal homoafetivo, duas moças, e nós estávamos de 4 homens, 2 deles se transformaram. Meu Deus, porque onde é que já se viu isso? Que o mundo está acabando, para o trem que eu quero descer, porque isso é um absurdo, porque não sei o quê, não sei o quê. Eu não aceito. Eu não vou falar da doutrina espírita para ele, porque até Jesus falou, né, não jogai pérolas aos porcos. Ele não está naquele momento querendo ouvir sobre doutrina espírita. Mas eu disse para ele, não aceita? Mas não aceita o quê? A vida das outras pessoas viverem do jeito que elas quiserem? Você não aceita? Mas quem é tu para não aceitar? As pessoas não te devem nada, elas não estão fazendo nada de errado, elas estão vivendo a vida delas do jeito que elas acham melhores. Você não precisa concordar com nada, mas precisa respeitar, precisa compreender que cada um é cada um. Mas olha o direito que nós nos achamos de controlar a vida das outras pessoas porque eu não gosto daquilo. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo. Então só aquilo que eu creio, só a minha verdade é que vale para o mundo. Então, se eu sou espírita, convicto espírita, o catolicismo não presta mais para nada. O evangélico não presta mais para nada. É assim que a gente vai construir uma sociedade melhor? É assim que nós vamos andar no caminho do bem? É claro que não. Então, paciência, tolerância e aceitação. E, para finalizar, meus irmãos, antes que eu contar uma pequena história, rapidamente, nós precisamos ter 2 palavras: foco e disciplina. E junto com foco e disciplina, e juntando as outras, nós vamos achar mais uma palavra que hoje também está faltando muito na nossa sociedade, que é coragem. Nós precisamos ter coragem para mudar. Nós precisamos ter coragem para pedir desculpas, para pedir perdão. Alguns dias atrás eu tive uma desavença na família, que eu nem entendi por quê, porque eu não fiz nada, mas enfim, houve lá uma fofoca na família e uma pessoa da minha família, próxima a mim, bloqueou no WhatsApp. Não entendi por quê. Tentei ligar para ela, não atendeu. Vida que segue. Passou alguns dias, ela foi levar uma outra pessoa na minha casa, eu moro em apartamento no prédio. Outra pessoa subiu no meu apartamento e eu disse a fulana. Não, fulana ficou no carro. Ficou no carro. Tá bom, eu já volto. Desci lá embaixo, abri a porta de trás do carro dela, sentei no banco de trás do carro dela. Perguntei
para ela, por que nós estamos brigados mesmo? Por que eu estou bloqueado no WhatsApp? Ela me desbloqueou. Eu disse, eu também não sei. Mas se eu não tivesse a coragem, que não é uma grande atitude, é uma atitude simples, mas que a gente muitas vezes não toma, nós ia estar brigados até hoje, ia estar bloqueado no WhatsApp, e nós íamos desencarnar bloqueados no WhatsApp, porque eu tenho certeza que ela não ia vir atrás de procurar. E às vezes os irmãos morrem sem se falar. Às vezes os pais e os filhos morrem sem se falar, porque ninguém tem coragem de ir lá pedir desculpa. Tem uma frase poderosa, né, que diz, eu prefiro ter paz do que ter razão. Vamos viver assim, vai ser tudo mais gostoso. E é lógico que a gente não pode esquecer do amor. Se nós não amarmos, nada valerá a pena e nós não vamos conseguir transformar a nossa sociedade. Eu, nesses anos de doutrina espírita, né, a gente poderia falar umas 2h30 para contar tantas histórias que eu tenho, até porque eu sou médium de desdobramento durante o sono, então eu viajo por aí nesses universos afora, tenho essa grande bênção, né? Então eu já me encontrei com muitos familiares desencarnados, amigos do centro espírita, por exemplo, operários do bem, né? O seu Paulo, né, que era o nosso presidente, que era um grande amigo meu, que eu jamais vou esquecer ele, tive a bênção de encontrá-lo recentemente. Então seriam muitas histórias, mas a história que mais me marcou até hoje na doutrina espírita, e que demonstra que se a gente busca essa transformação, e como diz lá o texto que eu li no começo, né, eles estão prontos para nos auxiliar, mas nós não temos vontade, né? Eu, há uns 10 anos atrás, na minha vida, um pouco mais, eu estava entrando em depressão por um problema no trabalho, e não tinha problema financeiro, não tinha doença, não tinha nada, mas eu estava entrando em depressão pela minha cabeça. Eu já era espírita. E eu tinha feito um trabalho que existe lá na casa até hoje, psicológico, e existe um espírito chamado Irmã Hilda, ela é uma psicóloga no mundo espiritual, e ela coordena, né, no mundo espiritual os trabalhos da nossa casa nessa área psicológica. E ela tinha dito para mim que o dia que eu precisasse dela era para mim me lembrar dela. E numa quinta-feira à noite, me lembro até o dia da semana, jamais vou esquecer, eu estava deitado na minha cama ao lado da minha esposa, ela já dormia, eu não tinha filhos ainda. E eu fiz a minha oração normal, como todos nós fizemos, e eu disse para ela, olha, irmã Hilda, se realmente tudo aquilo que eu estudo e eu acredito é verdade, eu estou precisando de ajuda. Eu não estou mais dando conta sozinho de lidar com as minhas frustrações, com a minha mente, e eu preciso que vocês não me deixem sozinho nesse momento. E eu adormeci. Na terça-feira seguinte, fui ao centro espírita, fiz a nossa consulta, que a gente tem lá, né, o receituário mediúnico, e eu recebi uma psicografia. E a primeira carta, a primeira palavra, a primeira frase que estava escrita na carta era: você não está sozinho. Então, meus irmãos, a vida ela pode ser muito melhor do que ela tem sido na nossa sociedade hoje. Basta que a gente tenha coragem, vontade, disciplina, né, para que a gente comece a modificar. Todos nós somos ainda espíritos retardatários, mas nós temos sim auxílio, a espiritualidade está ao nosso lado. E aqui a gente não vê, mas vocês podem ter certeza que tem vários e vários trabalhadores aqui neste momento, trazendo para cada um aquilo que cada um está precisando. Era o que eu tinha para hoje. Obrigado.